Olá, meus queridos. Hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui junto com o professor, meu querido professor, mestre, doutor, livre docente em penal, mestre, acho que em processo penal e tudo, autor de diversas obras, professor Guilherme de Souza Nucci, que nos deu a honra aqui de dar uma palestra na IPD, que empolgou os nossos alunos de graduação, pós-graduação também. E aqui eu venho com algumas perguntas, professor, de ordem pessoal também e dos meus alunos. O que levou o senhor a fazer direito, optar pela faculdade de direito? Bom, permita-me te chamar de Simone, porque você foi minha aluna, né, me orientando. Eu tenho uma história curiosa de optar pelo direito. Porque primeiro meu pai era advogado, eu tinha tios advogados, promotor de justiça e tal. Então a área do direito já era na família muito, né, diálogos e tal. Mas eu queria ser médico. Né? Eu não ia para o direito. Né? Aí meu pai falou assim, mas você vai levantar cedo todo dia, porque médico levanta cedo. Né? E eu queria ser cirurgião. Então ele falou, vai operar de manhãzinha. Eu falei assim, pai, mas eu rendo mais à noite, não vai dar legal. Aí eu falei, então quer saber? Eu vou fazer direito. E aí eu resolvi fazer direito, porque eu sempre fui uma coruja, né? Eu trabalho de noite, eu rendo de noite, é a minha vida assim, sempre foi desde criança. Então, acho que o divisor de águas foi acordar cedo. Foi acordar cedo. E daí, depois que o senhor se formou em direito, soube que era então direito, se identificou com o direito, o que levou a prestar a magistratura? Como foi o antes? Advogou? Bom, não, aí eu já entrei na faculdade pretendendo a magistratura. Aí quando eu decidi, eu falei, pai, então, eu não sei, eu sinto que eu quero ser juiz, né? E aí eu já entrei na faculdade com essa ideia, né? E aí desenvolvi o curso, sempre levei muito a sério, né? A faculdade, fazia as provas, estudava direitinho. E quando eu saí da faculdade, né? Aí eu colei grau, tinha 23 anos, né? E prestei o primeiro concurso que abriu, na verdade, né? E era do Ministério Público, não tinha da magistratura. E me inscrevi, passei, né? E fiquei muito feliz, porque eu cheguei a advogar, não é? Estagiava no escritório de advocacia, fazia trabalhos no Centro Acadêmico 11 de Agosto, né? Com a população carente, então cheguei a advogar realmente. E depois, como promotor de justiça, eu vi um outro lado da história, né? O lado da acusação, o do fiscal da lei, e fiquei um ano mais ou menos, né? Foi por aí. Gostei demais. E aí entrei na magistratura. Mas sabia que não estava no MP? Não, eu sabia que eu sentia que era magistratura. Eu entrei no MP, me dei bem, gostei da carreira, mas eu tinha esse ânimo, né? Desde sempre, né? Aí eu entrei, abri o edital, né, depois de uns meses, e eu prestei. Então o senhor passou nos 2 editais que prestou? Foi. Ai, que ótimo! E aí dentro da magistratura o senhor começou a escrever com que idade? Então, na magistratura, primeiro eu comecei a lecionar. Eu era juiz substituto em Mogi das Cruzes e comecei a lecionar na Faculdade de Direito lá. Porque eu já gostava de lecionar também, né? Eu tinha esse desejo. Esse dom. E aí, a partir do magistério, a gente sente que precisa especializar, né? O professor precisa, né? Tá sempre estudando, eu diria. E aí nasceu, né, gradativamente a ideia de eu ter que fazer uma pós. E aí, como eu comecei a lecionar, eu comecei a fazer a pós na USP, que era a pós lato sensu. Né? Terminei essa pós, continuei lecionando, comecei a lecionar penal e aí me despertou a vontade de partir para o mestrado. E assim foi gradativamente. Fiz o mestrado, depois o doutorado. Aí já estava na carreira. Livros? Aí eu pergunto, vou interferir. E os livros? E os Como livros? O senhor teve a ideia genial de começar os livros e manuais, mesmo existindo naquela época? Mirabete, Damásio, o senhor veio para levantar uma outra versão, né? Não sabe, é interessante porque eu comecei com o trabalho acadêmico. Eu fiz a dissertação de mestrado, quando eu fui aprovado tal, eu falei, vou publicar, como é o sonho de todo não é, pós-graduando, que é publicar o seu trabalho. Publiquei,
né? Aí a editora incentivou, falou, tá bem feito, tal, né? Daí eu fiz o doutorado, publiquei também, né? Aí eu me animei, né? Aí eu falei, sabe, eu leciono, eu estudo, né? Eu acho que eu consigo fazer algo mais, né? Uma comunicação mais didática. Sim. E aí minha primeira obra foi o Código Penal Comentado, que eu criei um estilo na época, que era aquela cor diferenciada da norma. Aí eu fiz as observações sobre cada item do tipo penal. Foi um trabalho que começou assim, com essa criatividade, né? O esqueleto foi esse. Como a obra foi bem assimilada, né, aí me incentivou. Né, aí eu fiz o Código de Processo Penal e assim foram nascendo os manuais, né, e sucessivamente. E assim seus 40 livros e consequentes. Em algum momento, ser juiz, hoje desembargador, ou ter escrito tanto, se dedicado tanto à vida acadêmica, prejudicou na sua vida pessoal ou lhe auxiliou? Como pelo contrário? Prefiro fazer a pergunta do lado positivo. Olha, eu sempre tive, assim, uma boa compreensão em casa, né? Acho que a família sempre soube interpretar que era uma vocação, era um talento meu próprio, né? Que se eu não empreendesse, não concretizasse, eu talvez não fosse tão feliz, né? Então eu sempre tive esse apoio, nunca faltou. Nunca atrapalhou. Né? Então nunca prejudicou. Agora, lógico, né? A vida não é feita de ter tudo, né? Então eu me disciplinei a trabalhar de domingo a domingo. Né? E aí fala, bom, mas e a família? Bom, aí eu tirava algumas férias, aí eram férias que eu não pegava em nada, era dedicado à família. Né? Então, pelo menos 2 vezes por ano a gente ficava junto 15 dias e 15 dias. Né? E lógico, mesmo trabalhando de domingo a domingo, você sai, vai num cinema, né? Leva os filhos para passear e tal. Mas a disciplina prejudicou um pouco outras atividades, como, por exemplo, convivência em clube, um esporte, aquela convivência de vamos fazer um papo com os amigos, social. A vida social fica um pouco prejudicada, não tem muito jeito. Né? Para alcançar, a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Né? E hoje acho que o senhor consegue ter mais tempo com a família depois de tudo isso que já construiu. Sim. É um tempo de construção. É um tempo de construção. E última pergunta, qual o caso mais desafiador, você consegue dizer até hoje no judiciário? Puxa, é engraçado, olha, você fez a pergunta, a primeira coisa que me veio à mente nem é de penal, é ligado à esfera da infância e juventude, que hoje é um carinho que eu tenho, escrevi sobre o Estatuto da Criança e Juventude, quando eu era juiz substituto, eu concedi a adoção de uma menininha para um casal. E essa menininha estava sendo maltratada pela mãe. E houve uma disputa entre a mãe biológica, né, e o casal afetivo. E eu fiquei muito inseguro, né, de tirar da mãe biológica e entregar para esse casal. A ponto de eu ir na casa do casal pessoalmente conhecer a vida da menina. Da cadeira. Eu não consegui, assim, só me basear nos laudos. Eu fui visitar a menina e conversar com os pais. Isso me marcou, porque foi a primeira sentença assim, mais difícil que eu dei, foi concedendo a adoção para essa família. Eu acho que, sei lá, me senti realizado de ter, talvez, realizado a vida dessa menina numa família que realmente gostava muito dela. Essa foi a decisão, engraçado, não foi uma decisão criminal, não foi criminal. Já atuou a maioria do tempo, né? Pois é. Bom, gente, eu agradeço aqui a presença do professor, que respondeu perguntas de ordem pessoal até, mas que os alunos morrem de curiosidade e que todos, eu também tinha essa vontade de perguntar, então eu perguntei de fato o que eu também tinha vontade. Bom, ele passou nos 2 primeiros concursos e aqui estamos então com o professor e eu agradeço a presença aqui na EPD. É um prazer.